Young Forever, do BTS, é o que a gente vai reagir e fazer uma breve análise aqui agora. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando, o vulgo Dinho. Eu sou a Jess. E dando prosseguimento às nossas análises dos MVs do BTS Universe, o próximo é Epilogue, Young Forever. Como prometido, a gente tá continuando a nossa saga do BTS Universe. Se você não viu o vídeo anterior, a gente fez um resumão super completo dos MVs que a gente já analisou aqui e também contextualizando um pouco dos personagens e tudo que a gente já aprendeu, e agora a gente vai dar continuidade. Lembrando que o nosso intuito aqui não é exatamente contar a história do BTS Universe, porque já tem outros canais aqui que fizeram isso muito bem, mas nós, como canal de análises musicais, queremos tentar desvendar de fato o que é que os videoclipes estão falando, quais são as referências. Por isso a gente se inteirou em tudo. Então a gente vai reagir a essa música aqui pela primeira vez e aí tentar tirar algumas primeiras impressões e fazer uma análise da parte musical, da parte visual e também da letra. Mas antes de qualquer coisa, dá um like pra gente se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal pra não perder essa maratona que a gente tá fazendo e também todo o conteúdo de K-pop que a gente tem por aqui. É isso aí, nós somos o canal mais eclético do Brasil e aqui não tem só BTS, tem vários outros grupos K-pop que você pode conferir nas nossas playlists. Eu também te convido a dar uma olhada lá no canal da Jéssica, eu vou deixar aqui no card pra você ver os nossos vlogs e o processo de como a gente grava os reacts no nosso dia a dia, tá bom? O fone tá no ouvido, 3, 2, 1 e play! Puxa. Young Forever. Tá vendo? Mostrando de cima agora o cenário, interessante. 음악이 내리고 나는 숨이 차 복잡해진 마음 숨을 내쉰다 오늘 뭐 실수는 없었어 나 관객들의 표정은 어땠던가 그래도 행복해 난 이런 내가 됐어 누군가 소리 지르게 만들 수가 있었어 작아지지 않은 영웅들을 품에 안고 Eles são em formato de gravação de vídeo, né? Fotos também. 복잡한 감정 속에서 삶의 사선 위에서 근실이 난더 무딘 척을 해 Nossa, 처음도 아닌데 ele com 익숙해질 taco fogo no 법한데 quarto e... 숨기려 해도 그게 안돼 텅 빈 무대가 식어갈 때쯤 빈객석을 뒤로 하네 지금 나 위로하네 완벽한 세상은 없다고 자신에게 Essa música ela puxa mais pro lento, né? Ela tem um andamento mais arrastado. 큰 박수가 제가 이런 내게 말을 해 뻔뻔히 네 목소리를 높여 더 멀리 영원한 관객은 없대도 난 노래할 거야 오늘의 나로 영원하고파 영원히 소년이고 싶어 나 Cara, é bem marcante esse labirinto com grades assim, né? Olha os flashbacks. Eu gostei muito dessa parte que parece ser refrão, assim, bonito, né? A É. melodia dele. É mesmo. Várias imagens de lembranças. Conseguiram sair, né? Aham. Só o Tay que tá por último, né? Chegou. 넘어져 다치고 아파도 끝없이 달리 내 꿈을 향해 Isso que é legal, ela tem uma vibe mais calma, né? Bem reflexivo, bem gostosinho. É, ela não é aquele batidão assim, mas ela tem a característica bem forte de ser nostálgica. Vou ouvir, ó.
Olha só, essa aqui é a última música que marca a era Young Trilogy. E eu achei assim, falando primeiro da música, eu achei que ela tem essa vibe mais pra R&B, talvez por ser mais arrastada. Apesar de que a gente vê isso como uma referência no andamento, porque a música mesmo é um pop balada, né? Verdade. Que quer ser um pouco mais singela, mais nostálgica, um pouco mais reflexiva. Na questão dos timbres, a gente ouve ali um piano elétrico bem suave, sabe? Parece que tá ali adocicado, assim, no som, não sei dizer. É verdade. E essa delicadeza é uma jogada muito inteligente na produção para poder trazer esse tom mais meloso na música, mais melódico também, né? A música começa com uma vibe mais de hip hop. Ah, é. Não né? podemos deixar de comentar isso, verdade. Só que aí lá pro meio ela sim começa a puxar a parte mais melódica e aí você começa a escutar o Forever, né? Que é o refrão e vai ficando aquele som mais marcante, aquela coisa gostosa de escutar. Tem um momento que eles cantam Forever, Ever, dá aquele eco, muito bonitinho. E também, mais pro final, a gente ouve todos cantando juntos também, assim, fica parecendo um coralzinho mesmo. E o engraçado é que eles não dividem vozes, eles cantam em uníssono. E quando eles cantam em uníssono, tem muito aquela ideia de muitas pessoas mesmo, de um grupo, que simboliza de alguma forma a unidade das pessoas. É aqui no MV que a gente vê as maiores referências do BIU. Embora tenha muitas teorias e muitas coisas, na nossa opinião aqui do Audiotape, parece muito mais simples do que muitas alegorias que o pessoal fala, né? Por exemplo, a gente vê que eles estão em um labirinto com essas grades. Inclusive mostra esse labirinto de cima no início do MV. E nesse labirinto, a gente vê aqui algumas simbologias, a gente vê eles presos, tristes, reflexivos, tentando conseguir sair ali de alguma forma, né? E ao mesmo tempo a gente vê alguns recortes com fotos, takes de vídeos dos outros MVs que já se passaram. Muitas lembranças, muitos momentos que já aconteceram com eles na história que já foi contada até agora. E dentro desses vídeos, a gente tem principalmente takes que mostram os problemas de cada um dos personagens, né? Por exemplo, o Jimin com o seu problema com água, e o Young com o seu problema com fogo, o J-Hope com os remédios. Então eles estão fazendo como se fosse um flashback de toda a era Young Trilogy, recapitulando alguns acontecimentos, ao mesmo tempo que eles estão tentando sair desse labirinto e mostrando o aprisionamento temporal que eles tinham, porque sempre aconteciam as coisas erradas. O Jin voltava e dava tudo errado na história deles, ele retornava mais uma vez para tentar fazer diferente e por aí vai. Eu acho que não tinha alegoria melhor para exemplificar isso aqui do que um labirinto, porque realmente eles estavam nesse loop temporal, tentando voltar toda hora, e sem contar que também os problemas da vida também estão bem representados aqui como um labirinto. Em certo momento do MV, a gente começa a perceber que eles vão saindo do labirinto, um de cada vez. Isso pode simbolizar os problemas que o Jin ia conseguindo resolver à medida que ele ia reunindo as pessoas. Porque o conceito do BIU, ou o conceito da história, é que se eles estiverem juntos, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar e eles vão conseguir sobreviver. E ali nos últimos takes, eles vão se reunindo e ficando juntos e saindo do labirinto, ou seja, sobrevivendo. Mas o último a se reunir é o Tae. Isso pode ser o seguinte: na história do BIU, uma das situações mais complicadas era do Tae, porque ele tinha matado o pai dele, cara. Então era muito complicado. Todas as vezes que o Jin voltava, ele, pra tentar evitar que isso acontecesse, dava um problema. Em uma das vezes ele matou o próprio Jin, cara. Aconteceu um acidente ali, né? Pois é, então tipo assim, faz muito sentido ele ser um dos últimos, porque foi um dos casos mais complicados a serem resolvidos. Exatamente. Na história também, o Jin sempre tá com a câmera tirando fotos e registrando vídeos. Isso porque o efeito borboleta dele voltar várias vezes causava alguns lapsos de memória, ele esquecia algumas coisas, né? E isso servia muito como uma ponte de lembranças de outras linhas do tempo. Então, faz muito sentido também a questão de sempre estar colocando esses takes como filmagens, sendo lembranças de outras linhas do tempo que o Jin teve, utilizando a forma que ele teve de guardar isso, que são as fotos e os vídeos. Ou seja, tecnicamente o MV foi construído de uma forma que coube muito bem dentro do BIU, achei muito legal mesmo. Uma curiosidade é que ao longo do MV a gente vê algumas televisõezinhas
celestes aparecendo e também alguns efeitos de televisão antiga também. E aí, mais pro final, aparece aqui 4 telas, que é em coreano, a gente não entende, mas a gente pesquisou e significa sonhos, esperança, pra frente. E esse seguir em frente, eu acredito que faz referência vamos agora para uma outra era. E no meio disso tudo, a gente vê alguns takes com pássaros voando, porque pode simbolizar essa nova era que tá vindo, né? Além de que eles estão virando as costas e seguindo em frente, né? Eles estão indo adiante com aquilo, com a história que eles estão tentando escrever. Outra coisa interessante é que algumas vezes aparece a pista do aeroporto, o céu, eles correm por essa pista de aeroporto e aparece um avião voando. E a gente vê aqui eles saindo de uma era que é a Young Trilogy e entrando em uma nova era que é a era Wings, ou seja, asas. Então, essas aqui são as referências que a gente conseguiu pescar desse visual. Mas existe também algumas outras teorias que a gente andou vendo por aí. E essas teorias falam muito que eles todos morreram e tal. Tipo assim, pode ser? Pode. Eu acredito que a história é um pouco paradoxa mesmo, ela é um pouco diferente. Existe sim esse teor. Aliás, é uma história bem pesada, às vezes você vai ler assim. Só que o que acontece? Essa teoria de que todo mundo morreu, ou alguém tava em coma e todo mundo tá morto, é uma teoria que sempre volta, cara. Eu já vi alguém teorizando isso em Chaves, Caverna do Dragão. É mesmo. Eu já vi teorias disso pra Pokémon, mano. Os caras falando que o Ash tava em coma e todo mundo tinha morrido. Então, vez ou outra, essa teoria de que todo mundo morreu e só fulano que tá ali sonhando, ela sempre volta de alguma forma na internet. Eu não tô falando que essa teoria é mentira, mas eu tô falando que pode ser que eles estejam só replicando aquilo, né? E de toda forma, isso não foi confirmado na história. Então a gente tá comentando aqui dentro do que já aconteceu na história e dentro do que a gente tá entendendo aqui desse MV. Pois é, pode ser que lá no final do BU, depois que contar toda a história, né, a gente talvez veja uma sequência, mas até o momento não tá falando sobre isso. E o que tá dentro da história é simplesmente isso. O Jin tá tentando salvar os seus amigos e ele sempre volta criando essas linhas temporais. Mas se você tem uma percepção diferente ou algo nesse MV que você sinta que tá indo em uma direção diferente, comenta aqui embaixo que a gente quer saber também. Mas vamos ver a letra dessa música, o que tá falando. Young Forever significa jovens para sempre. E diz assim logo no início: estou sem fôlego, as cortinas estão caindo, minha mente está nublada enquanto eu sufoco procurando o ar. Me pergunto se eu errei hoje, me pergunto como estavam as expressões dos fãs, mas estou feliz de quem eu me tornei, alguém que pode fazer os outros gritarem de alegria. Eu permaneço firme por esses sentimentos, eu fico de pé neste palco vazio e quente. Uma coisa que a gente percebe é que nem sempre a letra tem uma ligação com o BU, né? A gente vê que no visual isso é muito forte. Na letra nem sempre. Pode ser que a letra seja mais geral no conceito de que um ouvinte casual pode escutar aquela música sem ter que pensar em tudo isso, né? Eu também sinto isso, mas se eu fosse pegar alguma referência do BU aqui nessa primeira estrofe, eu diria que é nessa parte aqui, me pergunto se eu errei hoje, minha mente está nublada, estou meio sufocado. Eu pensei um pouco no Jin, tentando nessa luta de voltar no tempo pra poder resgatar, pra poder tentar fazer as coisas dando certo, e ele ficava vendo quais erros ele cometeu pra poder refazer as coisas. Mas eu também acredito muito nisso, as letras elas são bem implicadas de formas gerais mesmo, pra qualquer pessoa se identificar. Mas logo depois tem um verso que fala assim: me pergunto como estavam as expressões dos fãs, mas estou feliz de quem eu me tornei. Aqui já parece algo mais pessoal, se você for separar esse trecho, porque parece o próprio BTS e não os personagens do Save Me e do The Notes falando sobre as suas vivências. Poderia ser por esse contexto também. Eu tenho medo do vazio, não sei porquê. Por dentro, minhas emoções são complicadas. Para viver nessa crise de vida ou morte, eu apenas finjo não perceber isso. Não é a minha primeira vez fingindo, eu serei íntimo com isso. Eu tento esconder, mas não consigo. Enquanto o palco fica gelado, eu vejo os assentos ficarem cada vez mais vazios. Essa parte, mais uma vez, eu vejo começando parecendo que é o personagem da história, mas depois vira o BTS, quando começa a falar de palco vazio, gelado. Sim. Esse medo, eu acho que tem muito a ver com o título mesmo da música, que é Young Forever. E eles estão falando aqui de que a juventude passando, talvez a fama deles pode passar também. Inclusive o álbum que essa música tá, o The Most Beautiful Moment in Life Series. Ou seja, o melhor momento, a melhor fase em que tá vivendo. E eles fazem muitas referências mesmo à juventude. Então acho que eles querem dizer que eles estão vivendo um ótimo momento da vida e que eles estão com medo disso passar depois. E aí no refrão a gente vê essas referências fortes à juventude, essa alegria, essa leveza dessa fase. Para sempre nós somos jovens, pétalas voando, rodopiando como a chuva, passeando pelo labirinto da vida. Para sempre nós somos jovens. Mesmo se eu cair e me machucar, eu continuo correndo em direção aos meus sonhos.
sonhos pra sempre, e aí vai falando forever, forever, sonho, esperança, continue seguindo, que são aquelas frases que aparecem no MV, pra sempre nós seremos jovens. E aí termina com essa vibe bem pra cima mesmo, porque a música também tá bem alegre nessa hora. Olha que interessante como o BTS consegue abrir para uma dupla interpretação. Se você conhece o BU, você começa a puxar a história e a interpretação do MV para o contexto do BU. Mas se você não conhece, você lendo a letra, você pensa em labirinto, juventude, correr atrás dos sonhos, voar. Então, tudo isso também cria um conceito secundário, o que é muito inteligente da parte deles e também nos dá a oportunidade de ter uma interpretação livre e uma interpretação contextualizada. Mas isso aqui, tudo que a gente falou é só que o audiotape acha. Grandes coisas, né? Tem um exército gigante aí de fãs. Literalmente, Army. Isso, que sabem tudo. E eu queria que você comentasse aqui embaixo. Ah, vocês esqueceram disso? Vocês deixaram passar esse detalhe? Comenta aqui embaixo. E você que tá de bobeira, lê os comentários, porque sempre tem muita gente que manja demais, agregando muito no vídeo aqui embaixo. Gostou do vídeo? É like pra gente. E por último, mais importante, clica aqui e se inscreve no canal, porque tem muito mais aqui. E também dá uma olhada nessa playlist aqui só do BTS, das músicas que a gente já analisou. E eu também convido você a dar uma olhada nesse canal aqui, que é o canal da Jess, que tem os nossos vlogs lá e tá bem legal, tá bom? Um abraço pra você e tchau! Tchau!